Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Connections. Eu sou o Rogério Domingos E eu sou Renata Guilherme. e hoje a gente vai falar sobre expansão, mercado, cultura. Nossa convidada de hoje tem uma trajetória sólida no mercado de serviços e seguros, né? Eu estou entusiasmado. Uma visão muito prática de negócio, produto, inovação. E ela é CEO da MOC no Brasil e lidera uma empresa multinacional de soluções conectadas para o mercado de seguros e serviços. Pois é, Vanessa Bezerra, seja muito bem-vinda ao Connections. Estamos super empolgados aí para escutar um pouquinho sobre sua história. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade da gente poder dividir aqui, compartilhar. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica e muito interessante para todos nós. Sem dúvida. Bom, então, Vanessa, para a gente começar, conta para quem está ouvindo quem é Vanessa, que eu acho que já é um bom começo aí para inspirar as pessoas, a juventude e as mulheres que estão começando agora na carreira também. Muito bem. Bom, Vanessa, mulher, 45 anos, mãe de uma menina mulher linda de 18 anos, do meu orgulho. É uma profissional de 30 anos de mercado, dentro desses 30 anos, atuando há 25 anos no mercado de serviços e seguros. Arrisco dizer que uma entusiasta e adora um desafio, tanto que a gente vai falar de MOC, a gente vai falar dessa inovação e dessa entrada de uma empresa multinacional no Brasil. Acho que muito pautado pela vontade, pela gana realmente de desafio. Acho que essa é um pouco da Vanessa. Vanessa mulher, Vanessa mãe, né? E Vanessa entusiasta e desafiadora. Muito bom. E como que foi esse desafio para você? Porque você praticamente, assim, você fez o setup da MOC no Brasil, No né? Brasil, é. Foi um desafio interessante. Acho que até voltando um pouco, né, historicamente, eu não sei se faz sentido, acho que de repente até contar um pouquinho de quem é a MOC para contar, Perfeito, para a gente perfeito. linkar aqui o desafio de trazer a MOC para o Brasil. A MOC é uma service tech, né? Então ela é uma companhia de soluções em serviços de assistência. Então, basicamente, eu sempre comparo para ficar muito clara a diferença do que é o grupo MOC às empresas de assistência. Então, assistência são aqueles serviços que normalmente estão agregados aos seguros, aos bancos, aos cartões, como serviços de benefícios para o segmento de vida, automóvel, commodity, enfim. E a gente tem uma diferença, na verdade, muito grande em relação ao mercado, porque existem empresas de assistências, né, de serviços, que são prestadoras de serviços para seguradoras, para bancos, para varejistas, e tem a gente, onde a gente entende que a assistência é mais um produto dentro do nosso portfólio. Então, na verdade, a gente se titula como uma service tech, porque a gente promove ali um conjunto de soluções, desde serviços tradicionais para seguros e para todos esses segmentos que eu comentei agora, mas também como soluções de tecnologia, soluções de marketing, soluções voltadas para engagement. Estão sempre procurando um propósito de fazer com que serviços hoje, de fato, sejam utilizados, que serviços hoje, de fato, colaborem dentro ali da jornada, né, do seu usuário, do seu cliente, para que aquele cliente, aquele usuário, ele tenha ali uma afinidade com a marca da qual ele adquiriu. Então, falando de MOC, é um grupo inovador nesse sentido. Então, no nosso setor, a gente é bem arrojado nesse sentido. E aí, trazer esse conceito para o Brasil foi o primeiro paradigma, né? Porque imagina só que o Brasil é um país construído culturalmente por um modelo de seguros, onde as pessoas contratam seguros, por exemplo, vou falar um pouco mais de seguros, que eu acho que até para ilustrar melhor. Contrata seguros pensando na sua emergência, ainda culturalmente é uma barreira, né? Quando a Perfeito. gente compara isso a outros países, né? Então, culturalmente, o Brasil tem ainda essa resistência da emergência, porque a gente ainda tem uma configuração muito imediatista, Claro. né? Dentro do nosso país. E ainda quando ele contrata o seguro de uma forma consciente, ele fala, poxa, eu pago, não precisei usar. E aí entra o dilema, né? Não precisei usar, que bom que eu não usei. Mas, poxa, eu pago caro por isso. E aí é onde entra a gente, que é de que forma que eu posso trazer uma solução
para esse consumidor de que ele está pagando um seguro, ou ele está pagando seu cartão de crédito, ou ele está aguardando ali um evento emergencial, como é que eu consigo promover uma determinada comodidade, ou como é que eu consigo promover uma comunicação com esse cliente durante todo esse período. Até como prevenção, talvez. Exato, como prevenção, ou muitas vezes como você paga, eu dou muito esse exemplo, quantas vezes a gente não contrata um seguro do carro, não precisa do carro, mas você teve um problema na tua casa e você nunca teve um seguro na sua casa. Sim. E aí, será que você precisa contratar um seguro na sua casa também? Será que um único produto, será que eu deveria ter a sensibilidade de saber que você, que não precisou consumir determinado serviço, eu poderia te oferecer outro, né? Então, eu estou tentando até ilustrar um pouco isso, que é um pouco do nosso mindset, né? De que, de fato, a gente quebrar esse paradigma de que o mercado de serviços tem que ser serviços ali dentro de um produto principal que quando o cliente lembrar, ele aciona, que é o que a maioria das empresas fazem, porque é o tradicional no mercado. Se compra muito seguro ainda no Brasil como um cross-selling, né? Exato. Um upselling ali, né? Exato. O seu gerente te atende há muitos anos e aí você vai fazer como se fosse um favor para a pessoa comprando um seguro, exato, né? Ou você compra de forma consciente, mas você não usa. Sim. E aí você não sabe o que fazer com aquilo. Quer dizer, na primeira renovação, segunda renovação, você cancela Sim. aquilo. Então o produto vai ter um churn muito grande, não? Exato. Então a gente veio muito com esse diferencial. Acho que a MOC fez um excelente trabalho nos últimos 8 anos, né? É uma companhia de 25 anos, mas nos últimos 8 anos ela fez um trabalho sensacional em vários países, porque ela teve essa sensibilidade. Né? Será que eu só quero ser uma prestadora de serviço? Será que eu consigo apoiar e fazer com que hoje as nossas soluções sejam soluções que podem causar uma rentabilidade para os meus clientes? Né? Uma vez que eu não sou B2C, né? Nós somos B2B2C, então os meus clientes hoje, os meus sponsors são as seguradoras, os bancos e os varejistas, né? Então, de que forma eu consigo contribuir com esses meus clientes para rentabilizá-los? Colocando um serviço que até então hoje era uma linha de custo para o mercado. Então, nessa sensibilidade, era um propósito muito grande da MOC avançar para o Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente grande e muito potencial, né? Acho que até trazendo um pouco de números, a gente está falando que só em assistência, aproximadamente, porque a assistência não é regulada por SUSEP, então a gente não tem os números muito claros, mas aproximadamente a gente fala de um potencial de mais ou menos 9 bilhões só em assistências no Brasil, né? Para um mercado de poucas empresas quase monopolizando o share desse mercado. E a gente veio com esse desafio de trazer isso como uma solução muito diferente do tradicional, mas com uma marca não conhecida no Brasil, né? Muito bem estabelecida em vários países, mas porém não aqui. E aí entrou o desafio da Vanessa de aceitar esse desafio e falar como é que a gente vai fazer isso se instalar no Brasil e conseguir fazer essa integração. Vanessa, uma pergunta que eu queria te fazer, até pensando já nesse tema de, né, você pioneira aí sendo CEO, a gente sabe que hoje ainda é minoria no Brasil, acho que a gente avançou muito, mas nós temos ainda muita coisa para fazer, a gente tem deixado um legado. Mas como é para você, por exemplo, no ramo de seguro, que ele é um campo ainda mais masculino, quando a gente observa, né, eu não tenho dados disso, mas quando você observa, você percebe que é um campo muito mais masculino, porque tá falando de carro, enfim, motor, e se acreditam muito que o homem gosta muito mais ou se olha muito mais para isso do que as mulheres. E você, sendo CEO de uma empresa de seguro, o que você percebe nisso aí dentro da MOC? É como eu falei, acho que assim, são 25 anos de empresa, né? 3 anos de MOC Brasil. Eu vim como a primeira mulher, a gente tem muitas mulheres no grupo, obviamente, mas como CEO, eu sou a primeira CEO dentro do grupo. E aí, o segundo desafio no Brasil era o primeiro, né? Como é que a gente traz o conceito diferenciado para o Brasil, sendo uma marca não conhecida, o segundo sendo mulher. Sim. Né? Não bastava um pouco de desafio, tem que ter muito. Exato, exato. Então, acho que são desafios bem interessantes. Eu estou nesse mercado há 25 anos, Renata. De seguros. De seguros, tá? Seguros, serviços e tal. Então, há 25 anos e o mercado sempre foi um mercado muito fechado, um mercado muito masculino, né? Acho que é desafio não só no mercado de seguros, no mercado em geral, mas ainda é uma trava importante em que exige da gente muita disposição
exige da gente o tempo todo como é que se diz? Até queria dizer a palavra, esqueci agora, mas assim, a gente tem que a todo momento se posicionar, né? Mas eu acho que o que faz a base mesmo para a gente sentar nessa cadeira como mulher, tirando toda a parte comportamental e desafio comportamental, é o conhecimento. Eu acho que quando você é muito competente naquilo que você faz, né, que você se entrega demais, que você realmente se aplica demais, e obviamente a gente como mulher tem que entregar um pouco mais. Sim, tem sempre a superação. Exato. Já é um bom ganho, né? Então acho que eu falo que é um mix de 50% aí de inteligência emocional, comportamental, mas 50% aí de uma competência técnica bem importante e bem profunda. E a gente se aprofunda mesmo, né? Várias vezes eu fui fazer cursos muito específicos, só tinha uma de mulher na sala de aula. Sim, imagino. Né? Então, quantas vezes, né? A gente foi fazer curso, eu já fiz curso de assistência para falar de mecânica de caminhão. Quantas mulheres você acha que estavam lá? Nenhuma. Né? Então, assim, de alguma forma você tem que entender um pouco também ali do nicho, do negócio, e entrar e se aplicar e se posicionar. Vai ser um desafio, é um desafio hoje. Ainda é, né? Ainda é um desafio, vai continuar sendo, mas eu acho que o resultado ele chega, né? Então, quando eu olho os resultados hoje da gente, 3 anos, né? Eu tô falando o resultado do MOC, mas um resultado que se estende à minha gestão, né? Ao meu modelo. São resultados muito positivos. Então, eu falo que por mais que tenha todas as barreiras e todas as dificuldades, a gente percebe que o resultado está dando muito certo, né? Porque quando você fala em reputação, que é bem legal o que você trouxe, até para exemplos, né? Eu acho que para essa nova liderança, Sim. você trouxe um negócio muito interessante, que e pode parecer óbvio, mas é uma questão muito forte de comportamento que certamente fez diferença para a carreira que você conquistou, que é buscar conhecimento, independente do mercado que você tiver. Porque o conhecimento ele te dá endosso e te dá reputação. Quando você vê os desafios que você tem para os próximos anos aí, eu sei que é uma pergunta um pouco complexa, né? Mas é legal porque a gente também aprende, né? Uma mulher na sua posição, como que você tem... O formato que você construiu a sua carreira, a gente estudou, né? Sobre a sua trajetória, enfim, tudo que você já construiu na MOC, cara. Mas como que você vê os próximos passos aí, principalmente dentro do seu segmento? Vou separar essa pergunta em alguns trechos, tá? Falando de MOC, eu sinto uma satisfação muito grande porque, e aí isso se mistura um pouco também com o que eu pretendo para daqui os anos, né? Quando eu olho para minha carreira. Eu vim de grandes companhias, então uma bagagem de um mundo corporativo muito sólido, né? Passei por startups, então tive essa experiência do improviso e do inovador. Passei também pela curva de ser empreendedora, que foi muito legal e foi do zero. Fiz um mix disso tudo e vim para a MOC, que acho que exigia um pedacinho de cada habilidade dessas 3 partes. E eu acho que a MOC a gente está indo, falando de empresa, a gente está indo muito bem, né? Então, para os próximos anos, acho que 3 anos a gente já se consolidou muito bem no mercado. Nos próximos 5 anos, vamos colocar um time aí, eu tenho certeza que a gente vai estar liderando aí um ranking importante nesse segmento, porque a gente ainda se vê à frente nesse quesito de ser soluções e de ser diferente ainda do mercado. Claro que o mercado se reinventa a todo momento, mas eu acho que a gente sempre tem um apetite muito grande para investimento em tecnologia, um apetite muito grande para sempre estar à frente na inovação, e eu acho que isso a gente não vai perder, então tudo sempre caminha para um cenário em que de fato a MOC vai ser uma grande diferença e vai estar liderando um bom destaque nesse ranking no Brasil nos próximos 5 anos, né? E eu me vejo nesse contexto todo realizando um sonho e entregando uma case, né? Porque há 25 anos que eu estou nesse mercado, a provocação que a gente faz hoje de ser diferente, de entregar valor, proposta de valor para cliente, de mudar o mercado de seguros, de mexer no mercado de varejo, trazer esse comportamento novo, estudar o comportamento do cliente, entregar realmente um propósito, uma proposta de valor, algo que faça sentido para esse cliente, é uma provocação minha há 20 anos. E eu só estou conseguindo fazer isso agora.
Então, quando eu falo assim, poxa, mas a Mock está indo muito bem. Sim, a Mock está indo muito bem, mas para mim, em primeira pessoa, é uma realização muito grande, porque ela já vem de uma provocação de 20 anos, né? Então, quando eu olho para daqui 5 anos, a gente liderando realmente um posicionamento importante no mercado, isso significa o quê? Não estou falando de faturamento nem de resultado, significa que realmente a gente conseguiu vencer e quebrar os paradigmas e transformar o mindset desse mercado para essa necessidade do consumidor. Se isso acontecer, então é porque realmente eu consegui fazer um bom trabalho e fico muito satisfeita com toda a jornada e toda a trajetória que eu construí. Então, para aqui a 5 anos, a minha resposta é que Mock vai estar muito bem e eu muito realizada de ter essa case aí na minha trajetória. Excepcional, né? Só um ponto, Rê. Hoje você deve ouvir bastante, né? A pergunta é o quanto a IA está Sim, impactando, o que ela está agregando sim. nesse seu negócio, né? Qual a sua visão aí? Eu vou falar um pouco do que eu vejo do mercado e vou falar um pouco de Mock, né? A IA, gente, ela é necessária, né? Só que a gente já fala, o Brasil acho que já fala de IA há muito tempo. Então, acho que a gente passou muito tempo, não sei, acho que vocês são até mais especialistas do que eu, mas a gente passou muito tempo estudando que até a capacidade de uma IA e onde ela Até podia se onde ela aplicar. ia, né? O que acontece é que todo mundo sabia que tinha que ter IA, mas ninguém sabia o que tinha que fazer com isso. E acho que ainda o mercado no Brasil ainda sofre acho que a gente vem melhorando, vem evoluindo nesse sentido, mas a gente ainda sofre esse desafio, gente. Acho que o mais próximo de IA, que é a maior, não estou falando da gente, mas da maior massa que não é do mundo corporativo, é o ChatGPT. E as pessoas ainda usam o ChatGPT para fazer desenho e fotografia. Ele tem muito mais capacidades do que isso, sim. né? Então, é uma ferramenta importante, é um recurso extremamente necessário, mas que ainda tanto as pessoas quanto o mercado ainda não enxergaram, não são todos que ainda enxergaram 100%, enxergaram 100% do potencial, mas não conseguiram colocar em prática. Quando eu trago isso para o mercado de seguros, principalmente, eu vejo aqui um grande ganho. Porque o que acontece, principalmente para as seguradoras, a gente brinca que tem muito segurez, né? Muito técnica as informações. A gente ainda vende um modelo que, se você ler umas condições gerais, o cliente não entende o que está escrito nem na metade daquelas condições gerais. Como ele vai acionar se ele nem entende, né? Aí, quando ele liga numa central de atendimento, ele é atendido por uma pessoa que tem um script engessado, Sim. que vai atender e que para alguns vai ficar claro e para outros não. Quer dizer, gente, é uma frustração em cima da outra, desde quando você contrata um produto ao momento do seu atendimento. A IA veio para isso. A IA veio, eu estou trazendo para exemplo dessa jornada, né? O quanto a gente consegue modernizar e melhorar a capacidade de comunicação. Quando eu olho para o mercado de assistências, para o mercado de atendimento, a gente chama de plataforma de atenção, né? Que são as nossas operações. A IA vem muito para contribuir. De que forma? Duas formas, né? Uma na parte de comunicação, mas a outra principalmente na parte de dados. Existe hoje, todo mundo fala muito das áreas de analytics, né? Não, vamos olhar o CRM, vamos fazer o cruzamento, o comportamento do usuário, que gente, é extremamente válido e é necessário para que você depois use isso a favor através de uma IA, para que você consiga promover benefícios e melhorias ali dentro do seu processo. Porém, para mim, eu tenho uma opinião ainda, que eu acho que muito particular, que eu falo, e a IA vem muito para contribuir com isso, que a maior fonte de dados reais, se você quer saber sobre o comportamento do teu usuário, está na plataforma de atendimento. Porque você pode estudar o CRM do antes, o comportamento de consumo, de contratação, disso e daquilo. Quando o cliente ele liga numa central de atendimento, muitas vezes a gente perde 70%, 80% da informação, que é muito rica, numa intenção, numa pergunta. Às vezes um cliente liga numa central de atendimento, por exemplo, ele fala, olha, eu quero acionar ou pedir tal serviço, mas me tira uma dúvida, e esse outro? A gente ignora esse outro fator e a gente foca só em trazer aquilo que o cliente está pedindo. Mas, de repente, é uma frase, é uma palavra, é uma virada de chave que aquele cliente deu, que ele pode estar dando ali um insight para você de que ele
o seu produto podia ser melhor, que o teu atendimento podia ser diferente. Então tem uma série de coisas. Então, Ou eu que acho você que poderia ofertar um segundo produto para o exato. cliente. Então, acho que assim, essa riqueza de dados, ela tem que ser olhada com muito cuidado. E a IA, para mim, eu estou trazendo isso para o meu mundo, tá, gente? A IA, para mim, ela vem também para transformar, né? Então, ela não vem só para transformar e nos apoiar como ferramenta, tanto na parte de análise de dados, como na parte de atendimento, principalmente até porque a gente se titula como Omnichannel, porque a gente não acredita que dá para engessar modelo de atendimento e modelo como a gente quer atender o cliente. Gente, o cliente tem que ser atendido como ele quiser. Eu tenho pessoas que vão me ligar no 0800 e depois ela vai me falar comigo por WhatsApp, e depois ela vai migrar e vai falar comigo pelo chat. Tem outros que vão por outros caminhos. E a gente tem que estar muito aberto e alinhado com isso. Então, para mim, ferramenta de ela contribui para vários fatores, mas eu acho que a gente ainda está assim, uns 20%, Sem dúvida. né, próximo do que da capacidade real que isso pode promover. Mas ela trouxe um insight interessante, porque quando você fala, de fato, CRM é um dado, é input. Sim. Ou seja, você tem ali um banco de dados, você tem a informação. Sim. Né? Acho que você trouxe um negócio bem legal, que é quando você faz a análise no cliente na ponta. Então, por exemplo, eu tenho lá a experiência por voz, então eu tenho o seu cliente interagindo, Sim. nervoso, bravo, feliz. É isso. Quando a gente consegue usar a IA para você aumentar o seu volume para essa análise, isso faz com que você saia, né? Transforme a percepção em dados, dados em informação e isso. faça a gestão por conhecimento, não só por percepção. É isso. A gente tem intensificado muito isso nos negócios porque a gente usa a IA para potencializar, né? Ou seja, aquilo que eu consigo ter num volume menor, eu uso a IA para conseguir ter uma expansão e ter uma amostra muito maior das análises. E isso a gente retroalimenta os processos, né? Até Então, ampliar a capacidade produtiva, né? Porque enquanto você tem um humano ali avaliando várias coisas massivas, você pode deixar um massivo ali para uma IA e você trazer o humano para avaliar de fato o que é um segundo nível. Então a gente tem ido muito mais para esse caminho. Você falou sobre uma pauta bastante importante. Como que a gente consegue hoje, ou como que você enxerga isso? Porque nós viemos numa era que eram indústrias, né? Depois nós fomos para uma era que eram subgrupos ali. E hoje a gente já fala de uma era de analytics do qual você vai individualizar cada pessoa. A pessoa ela quer ter um atendimento dela totalmente particular, com a característica dela. E eu acredito que seguro seja ainda mais forte isso, porque a pessoa ela tá buscando um seguro do qual se identifique com a região que ela mora, se identifique com as necessidades dela, se ela tem filho, uma segunda pessoa que vai dirigir aquele carro ou não. Como que você enxerga isso? E já casado com a IA, como que a IA vai conseguir nos ajudar a individualizar os atendimentos ou buscar ofertas específicas para dependendo do perfil dessa pessoa? Esse ainda é o desafio do mercado de seguros, né? A gente que vem acompanhando, a gente como empresa de serviços acompanha muito de perto o mercado de seguros. Ainda é um desafio, acho que algumas seguradoras avançaram muito bem, mas ainda volta aqui a falar nos 20, 30%, mas avançaram muito bem em modularizar, acho que o máximo que se conseguiu chegar é em modularizar produtos de seguros, onde o cliente tem a capacidade de selecionar as suas coberturas, Ele se autosserve, não ele se necessariamente. autosserve. Quando eu aplico isso para serviços, que aí é um pouco mais do meu mundo, a gente já consegue promover isso. Então, uma das coisas que a gente faz, os nossos serviços são em plataformas digitais, a gente trabalha com tecnologia SaaS e a gente tem o modelo Omnichannel para Sim. atendimento, mas a gente deixa ali um modelo de auto-se-servir, né? A gente consegue já fazer dessa forma. Mas as seguradoras, quando você vai fazer a compra do produto de seguro, não são todas as seguradoras ou todos os produtos que já estão prontos e flexíveis para isso. E a, obviamente, contribui porque ela acaba fazendo uma análise importante ali do perfil. Um bom ponto que você tocou é que por muito tempo a gente ficou tentando acertar o perfil do cliente. E acho que a indústria continua ainda tentando de alguma forma acertar o perfil do cliente, né? A gente continua ainda tentando separar, olha, vamos dividir por renda, o cliente que ganha Sim. até X tem tendência a comprar tal Sim, produto. muito cluster, né? É muito cluster, né? Mulheres compram isso, homens compram aquilo.
Gente, não é uma verdade, né? Você falou de diversidade, você tá se você está defendendo a diversidade, como tem um padrão para comprar determinada coisa, né? Exato, e a gente quer padronizar, né? E essa padronização, ela não é assertiva, né? Então, por isso que a gente fala da flexibilidade do cliente ter a opção de escolha e de modularizar o produto. E em seguros, eu acho que as seguradoras estão caminhando muito bem para isso, acho que o mercado está cobrando, o mercado consumidor está cobrando isso. Já para a era de serviços, eu acho que a gente está um pouco mais avançado diretamente do que o mercado de seguros, porque a gente já se construiu sabendo que não daria para a gente atender esse público clusterizado. Eu vou trazer um exemplo clássico aqui que eu gosto de usar bastante. Há alguns anos atrás, quando a gente falava de público sênior, qual era o sênior que você imaginava? Né? A gente imaginava o sênior debilitado, sentado, né? A pessoa Menos mais ativo, idosa, né? menos ativo, muito Analógico, dependente, sim. muito analógico. Hoje, às vezes eu sou procurada, Vanessa, você tem produto sênior? Tenho. E aí, às vezes, o mercado ainda tem esse viés de pensar assim, olha, porque é um público debilitado. Mas o seu público é assim? Gente, quantas categorias de sênior a gente tem? A gente tem sênior trabalhando, a gente tem sênior fitness, a gente tem sênior 100% digital, né? E como é que a gente não ingessa produto para sênior? Ou como que a gente não rotula que produto para sênior é esse tipo de Claro. sênior, né? Então, essa é uma das nossas preocupações, minha em particular, da gente ser muito flexível e não ficar tentando acertar o produto de acordo com o perfil. É realmente deixar ali aberto para que aquele cliente consiga construir, se autosservir e consumir dos seus serviços de acordo com a tua necessidade, baseado em perfil e baseado em momento de vida. Claro. Porque isso é muito importante também, né? É o momento de vida. A gente tem, por exemplo, quando a gente fala para mulheres, principalmente a gente tem produto para mulheres, os nossos produtos eles navegam desde necessidades a serviços de saúde, bem-estar, a serviços para carreira, né? Apoio para a carreira, para a empregabilidade. A gente tem uma plataforma totalmente digital que a gente consegue te dar coaching, consultoria para fazer um encarreiramento e tal. E é extremamente interessante. E quando você olha a jornada ela vai de A a Z. Por quê? Porque cada mulher está num determinado momento, isso não tem a ver com idade. Isso não tem a ver com a construção familiar que ela tem. Isso não tem a ver com o que ela trabalha, com qual a profissão, com nada disso, né? Então, acho que essa flexibilidade é algo que ainda falta com que o mercado... Acho que o mercado está avançando bem, mas a gente ainda está bem distante de enxergar isso dessa forma e, obviamente, usar a IA, que a IA está para isso, para poder nos apoiar a ter essa flexibilidade e modularização. E Vanessa, e como que tá a questão da regulamentação? Porque assim, qual a leitura que eu tive, assim, que é bem legal aí o quanto você consegue impactar. Eu entendo que você tem aqui o seguro no centro, e aí você tem todas as assistências que você pode complementar esse seguro, e tudo isso também acaba atuando de uma forma profilática para diminuir até essa sinistralidade e o churn desse seguro. Porque você complementa aqui, você deu o exemplo para Sim. assistência para mulheres, onde ela vai cuidar mais da sua saúde Perfeito. física, Isso enfim. impacta, perfeito. E isso acaba também retroalimentando, Sim. né, o produto base Claro, dela, né? Claro, claro. E tudo isso, como que é a regulamentação? Porque eu entendo que você vende aqui, você vende vários serviços agregados a esse seguro, né? A regulamentação, ela rege só sobre a cobertura securitária. Ah, só o seguro. Só o seguro, nunca sobre a assistência, né? Obviamente, ele submete ali os serviços. Toda vez que um produto de seguros vai incluir um serviço, ele tem que incluir isso nas suas condições gerais, né? E tá muito claro. E fazer a sua aprovação, né? Dentro da SUSEP como produto, né? Declara-se quais são as assistências e os serviços. Existem regras. Não é porque não é regulamentado que não existem regras severas, principalmente a questão de reembolso, né? É muito complicado. Uma vez que você, como consumidor, tem um seguro e tem a sua assistência e você não pagou pela sua assistência, você pagou pelo seu seguro e a sua assistência ela é uma feature, ela faz parte ali da composição, você tem que receber a prestação de serviço e não receber um reembolso sobre aquilo. Então, reembolso sobre um serviço é somente em situações esporádicas, em situações mais críticas, não pode ser uma prática, né?
Então, isso são questões, estou citando um exemplo de regras, existem uma série de regras que regem sobre a parte de serviços, mas que isenta a gente, por enquanto, da regulamentação SUSEP. Então, a SUSEP, ela regulamenta só a cobertura securitária. Porque quando você vê Brasil, né, dizem, aí nos corrija, você tem um percentual muito menor comparado a países desenvolvidos com a aquisição desse tipo de serviço, né? Sim. Então, assim, a gente tem uma diferença forte de consumidor, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura mais imediatista, Sim. né? E automaticamente mais exigente, porque a gente tem uma diversidade de ofertas absurdas. Hoje um cliente, vou trazer para o mundo banco, tá? Vou sair de seguros, um banco digital. Hoje um cliente que não tem uma boa experiência no Nubank, ele vai para o C6. Ele migra para outro de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã. Se ele tem um seguro com uma seguradora e não é bem atendido, ele troca o seguro. Assim, esse é um pouco do comportamento do consumidor brasileiro, né? Quando você olha para outros países, as pessoas são um pouco mais fiéis, elas não têm tanta, não que não tenha diversidade, mas não tem tanta diversidade, não são imediatistas. Então, eles analisam muito bem antes da compra. É uma compra muito mais consciente do que a compra Emocional. Exatamente que acontece no Brasil, né? Então, quando você tem uma tendência de um consumidor que faz uma compra muito mais consciente, isso é muito favorável, porque ele faz uma compra consciente tanto em saber qual é o produto que ele está comprando, quanto em saber se aquilo cabe no bolso, se o ticket que ele está pagando faz sentido, se aquele preço realmente representa e é compatível com a proposta de valor que ele tá consumindo. Quando você traz isso para o Brasil, gente, assim, a maior parte dos consumidores no Brasil não olha isso, né? Às vezes ele nem sabe que ele comprou o produto, quando ele descobre que ele comprou o produto, ele fala, tá bom, o preço tá bom, deixa que eu pago, e depois ele fala, não fui bem atendido, eu troco. Então, esse comportamento no Brasil faz com que a gente tenha que ser muito mais atento e entregar uma jornada e uma experiência do cliente muito mais positiva do que nos outros países, né? Principalmente os países que eu tenho mais conhecimento. A gente tem uma exigência maior de entrega no que nos demais, porque lá tudo acontece antes. E aqui a nossa necessidade do pós-compra é muito mais forte do que a necessidade do pós-compra lá. Por exemplo, determinados países, se você, sei lá, você comprar um imóvel, necessariamente você tem que ter o seguro. Carro também é a mesma coisa, né? Você não consegue... Por exemplo, a gente não viaja para fora do Brasil sem fazer uma Seguro assistência viagem, né? É isso. Só que as pessoas viajam para o Brasil sem fazer assistência de viagem vindo para o Brasil. Então, já é cultural nosso de que outros países têm necessidade e aqui como se não precisasse, né, tanto, né? Porque não é cultural. Uma pergunta que eu queria te fazer, até pensando no todo o seu foco aí, quantos anos você já lidera, e você fala bastante de diversidade, que eu acho que é um ponto importante, então... E falou de 2 pontos, né? Falou de 2 extremos ali. Falou da pessoa do mais sênior, falou do público feminino, falou também dos jovens. Então, eu percebo que você consegue transitar, e talvez seja até algo muito bom na sua carreira que você consiga transitar vários perfis de pessoas. Mas pensando nisso, a minha pergunta vai ser como você consegue trazer toda a sua experiência e, ao mesmo tempo, controle e governança para o público hoje que é imediatista, já que a gente está falando desse tema. Porque, teoricamente, eles são muito inovadores e muito criativos, porém, eles também não têm paciência. Então, muitas vezes, ao invés de eles estarem medindo, por exemplo, um projeto, eles já estão implantando o próximo. E muitas vezes você percebe que eles não conseguiram nem mensurar se aquele projeto de fato deu certo. A gente vê isso se falando muito das IAs, né? Estão se criando IAs aí, várias IAs, mas não está se medindo nem o impacto dela, se de fato ela dá um resultado ou não, porque está pensando muito mais em criar, em ser inovador, do que necessariamente no resultado que aquilo aplica. Como você enxerga isso? E se você pudesse, inclusive, dar um conselho também para todos os profissionais novos que estão vindo, que não podem perder essa governança, né? Tem que ter ainda esse controle de dados, de números, que é uma responsabilidade com aquilo que está se aplicando, mas em contrapartida não pode se limitar e não ser criativo também. Tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Eu acho que assim, com esses mais jovens, né, com essa nova era, a gente sai muito do modelo diretivo, né, para um modelo muito mais colaborativo, de construção junto, né? Acho que tem esse primeiro ponto.
automaticamente também as empresas não podem deixar de ter as suas governanças. Eu acho que é muito mais o como do que o quê. Porque o que tem que ter governança, tem que ter resultado, a gente tem que ter, pronto, tem que ter. Como a gente faz isso e faz isso de forma leve, né? Num modelo mais colaborativo, né? Claro que ali com um desafio constante de que nem tudo você vai tomar como uma decisão 100% colaborativa, mas eu acho que você tem que ter ali minimamente a habilidade de persuasão, a habilidade da comunicação, a habilidade de trazer para si, para aquele modelo ser colaborativo. Isso é uma questão comportamental. A outra é a necessidade que as empresas passam a ter de ter modelos muito mais ágeis de executar as coisas, né? A gente vinha ainda de um processo em que era uma cascata as áreas, né? Então, tem a área de negócios, e a área de negócios passa para a área de desenvolvimento de produto, que passa para uma área técnica de tecnologia para desenvolver, e a outra implanta, e assim a gente divide Como se as fossem caixas. blocos, né? Exatamente, acho que assim, o mercado foi construído assim, Sim. né? E hoje a gente fala muito dos conceitos de comunidade. Né? Então, será que a gente não tem que aplicar um modelo mais horizontal? As pessoas não são, principalmente para esse público de profissionais, né? Para essa turma de profissionais dessa nova era, esses mais jovens, os mais inovadores, os mais ousados que a gente está falando agora. O que funciona? Funciona o modelo de comunidade? E não é que o modelo tem que funcionar porque eles têm esse perfil. É porque as duas coisas casam. Eles são exatamente apressados porque eles provocam que a gente também quebre esse paradigma e a gente passe a olhar as companhias e o tático, a esteira tática de uma empresa de uma forma diferenciada. Então, acho que a gente também começa a desconstruir esses blocos, essa pirâmide, começa a ter um olhar diferenciado para um conceito de comunidade, para um conceito de squad, onde você divide ali responsabilidade, você divide ação, você divide o perfil do profissional. Então, quer dizer, ganho para todo mundo. Ele está mais feliz porque ele está aplicando num projeto específico. Você reuniu um grupo de profissionais que estão muito atentos, cada um ali dentro do seu bloco, mas muito específico, num modelo muito mais horizontal. A empresa ganha muito porque é muito mais ágil, muito mais rápido, a entrega é muito mais eficiente. Se há um erro, você ainda ganha. Você tem um time maior para fazer uma correção. Então, eu acho que as empresas também têm que começar a se reformular nesse sentido, mas com um ponto de atenção. Não é que a gente se reformula para atender à expectativa desse tipo de colaborador. Eu acho que é a junção das duas coisas. Então, a gente tem um perfil diferente que vem super para agregar e a gente tem que se reformular porque as duas coisas andam juntas. Então, para mim é isso. Eu acho legal pra caramba porque eu tava lendo, eu não lembro qual era o livro, que o reforço era, não sei se era na era da indústria automobilística, que a divisão das tarefas, ela formou especialistas. Ou seja, quando começou a dividir as tarefas, você... Bloquinhos de fábrica. Aí se tornaram descobriram os especialistas, sim. né? E hoje a gente está no momento da desconstrução de tudo isso, que está na integração, né? Por exemplo, quando a gente fala de software, o principal ponto, por mais que você tenha cada desenvolvedor, de repente, desenvolvendo, um tá no front-end, outro no back-end, você precisa integrar tudo isso de alguma forma, né? E para que isso aconteça, você tem que ter características e comportamentos diferentes, né? A liderança hoje é isso, né? Eu acho também que nunca se fomentou tanto o você testar coisas, né? Sim, Antes nós éramos muito adaptados que a gente não podia errar, né? Então a gente foi criado numa era ali de trabalho, uma criação corporativa. Sim. De que você tinha que ser muito assertivo em tudo que você fazia e com isso você poda um pouco as pessoas de criatividade, né? Sim. Hoje não, hoje a gente fala que é o errar, mas é o errar rápido, né? Perfeito. E a gente erra rápido. É o errar controlado, né? Exato, e rápido, né? Você já percebeu que tem alguma coisa ali que não tá indo bem, que você precisa mudar essa rota. Então você ganhou bastante agilidade nisso, né? Só que isso também dá liberdade de criatividade, porque antes talvez a gente não ousasse tanto com medo até de errar. Mas você sabe que eu acho que foi muito interessante quando a gente fala de alguns anos atrás, quando a era das startups fez um boom no mercado brasileiro, mundial, mas trazendo mais para o Brasil.
que foi o extremo, né? A gente saiu de uma indústria muito conservadora, que não se podia errar, Claro. e vieram as startups com um conceito de que, nossa, a gente pode errar tudo porque a gente está aqui para Que testar. é o outro extremo também. Mas que era um extremo também muito Sim. grande, né? A gente viu muitas startups não darem certo, Claro. porque receberam grandes investimentos e de tanto tentarem e de não acertar, não deram certo. Mas outras deram muito E que tinham certo. ideias até geniais, né? Mas não tinham controle, talvez. Exatamente. Então, acho que assim, eu sabia, eu cheguei a pegar um pouco dessa era, tá? E foi assim, para mim foi uma bagunça muito grande, porque eu saí daqui e fui para cá, eram dois extremos completos. Mas eu acho que foi um grande aprendizado, já se sabia que ia sair um grande aprendizado daquilo, né? E hoje a gente começa a ver um perfil mais equilibrado, né? Então, acho que as empresas também entenderam que dá para apostar as famosas POCs, né? Então, assim, dá para a gente apostar um pouco mais. Trazendo até por um exemplo nosso, a gente está olhando muito para o mercado este ano, para 26, ele está olhando para frente, mas 26 a gente começa forte, olhando muito forte para as fintechs, né? E, por exemplo, o Brasil, ele concentra, acho que 60% das fintechs da América Latina estão no Brasil. E aí as fintechs vieram com um desafio gigante, trazendo, sei lá, Nubank e outras mais conhecidas, mas a gente tem várias. Elas têm um desafio muito grande porque elas são bancos, mas o cliente entra na conta, abre uma conta, mas ele não consome a conta, ele não faz um cartão, ele não tem um relacionamento, ele usa para Pix, né? E aí ele continua fazendo seus investimentos nos bancos tradicionais. Em contrapartida, os bancos tradicionais sofrem essa queda porque vieram tem um monte de fintechs, mas eles não conseguem ser tão 100% digitais Claro. como as fintechs são. Vanessa, só uma observação. Desculpa te interromper. Nós temos dentro da nossa base uma fintech que a gente conseguiu resolver esse problema. Então, as fintechs que quiserem procurar Action Sim, Live, verdade. Muito bom. você foi perfeita, porque eles tinham exatamente essa dor. E aí a gente conseguiu fazer com que esse cliente consumisse dentro de toda essa esteira dele, ou seja, usando o cartão de crédito, fazendo empréstimos, né, consumindo, mas perfeito, essa é a dor da fintech. E eu acho que a gente tem um mercado gigante olhando para isso, né? Principalmente no Brasil. Acho que o mundo tem um mercado. Na Europa também tem, e aí por questões de regulamento é seu. Cada região abre uma necessidade diferente, mas acho que as fintechs é um grande mercado a ser trabalhado. E a gente olha para isso, né? Eu tenho olhado bastante para isso, como é que a gente consegue trazer essa diferença, esse comportamento do consumidor, mas trazer esse também uma questão de gestão, como é que a gente lidera estrategicamente, como é que a gente se constrói como empresa para atender essa diversidade de negócios, né? Então, Eu acho que acaba também um pouco de uma era de... Não tem mais monopólio, né, de muita coisa. Sempre tá vindo um novo Sim. concorrente. Então, por exemplo, você falou dos bancos tradicionais. Os bancos, só pelo nome, antigamente, eles eram pioneiro ali, né? Sim. Hoje, se eles não se reinventarem no produto, na agilidade, desburocratizar processo, eles estão perdendo muito share. Automaticamente, o banco digital também, se for só um banco digital que não ofereça crédito, não ofereça... só é fácil, mas ele não é agregador, ele não é completo, ele também não se mantém. Sim. Então, acredito muito que a gente chega numa era aí de equilíbrio, né? E do qual o consumidor cada vez vai estar mais empoderado e mais exigente, que as empresas precisam trabalhar de fato para olhar a jornada e a experiência daquele cliente a fundo, senão eles não vão conseguir manter cliente mais. E não é mais só o Pix, como ela falou, né? E abertura de conta com agilidade. É todo, né? O nível de... É um ecossistema, né, de serviços, né? Nós nos tornamos mais exigentes, né? Em tudo aquilo que a gente consome, né? Vanessa, que papo legal. É impressionante como você consegue navegar em diversos assuntos. Eu tenho certeza que não é à toa que a cadeira que você ocupa. E tenho certeza que, a gente tem certeza, né, Rê, que o céu é o limite mesmo. Acho que, principalmente, né, esse segmento, o quanto você
transpira aí, você fala com tanta propriedade. Eu acho que foi uma aula pra gente, né? E agradeço imensamente aí sua participação. Acho que eu tenho levantado aí essa bandeira desse empoderamento, mas esse empoderamento com técnica, como você falou, com muito conhecimento. Então foi um grande prazer poder bater esse papo com você. Deu para ver aí o porquê, de fato, você senta na cadeira, super merecido. E a gente fica muito Obrigada. feliz aí com a sua contribuição. Agradeço, gente, a oportunidade, foi muito legal. E fico feliz pelo desafio de vocês também, saber que tem mais empresas tão engajadas, a gente fazer, de fato, essa transformação no mercado, desde transformação estratégica, mas a gente também transformar pessoas, que eu acho que pessoas Sem dúvida, é muito importante. sem dúvida. Muito bom. Obrigada. A gente que agradece, a gente não pode, agora nós somos youtubers também, né? Então tem que pedir para nos seguir. Dá um like, curte, compartilha, acompanha. Assista o nosso vídeo. nosso próximo podcast também. Clique aí no sininho, né? É isso aí. Enfim, vem muito mais episódios aí do Connection. Estamos super empolgados com esse podcast. E vai ser uma forma aí da gente trazer o cotidiano do mundo do negócio, mais com inovação, com muito conhecimento. E conectando, né, Rê, sempre histórias, trajetórias e visões de futuro. Como, por exemplo, o que nós trouxemos hoje da Vanessa. Ouça ou assista ao nosso podcast. É isso aí. Muito E bom. ouça e assista, faça os dois. E a gente se vê no próximo episódio.